Bom dia, irmãos. Primeiramente, eu queria agradecer a oportunidade de participar desse momento da história da IPV. Em segundo lugar, eu queria justificar a nossa ausência presencialmente no templo. Infelizmente, nós tivemos um contratempo e não foi possível estar nesse momento com os irmãos na igreja. Então, nós resolvemos fazer um vídeo sobre a nossa experiência com a IPV no momento histórico em que eu cheguei a Viçosa. E eu escolhi para fazer esse vídeo um local muito especial para a gente, que é o alto do bairro Bela Vista. E durante a minha fala vocês vão perceber por que esse local é tão especial para mim e por que ele acabou fazendo parte da minha história em Viçosa. Bom, no último domingo, o pastor Ângelo falou sobre a consolidação do trabalho de evangelização na região, falou da visão que o REV teve em incentivar a igreja a criar novas frentes de trabalho e como esse trabalho durante todos esses anos tem se consolidado e tem dado frutos. Eu vou falar um pouquinho a respeito da criação do SEM e daquele contexto quando eu cheguei a Viçosa. Eu interrompi a minha gravação no Bela Vista, daqui a pouquinho vocês vão saber por quê. Continuando, eu cheguei em Viçosa em 1987. No entanto, nos anos anteriores eu já ouvia falar de Viçosa, porque o Trazilbo sempre comentava comigo, quando ele estava em férias em Colatina, do envolvimento dos jovens e da visão do REV em preparar esses jovens que estavam recebendo um preparo universitário profissional muito bom, o desejo do REV de prepará-los para atuarem como líderes cristãos onde quer que eles fossem. Daí a ideia e o nascimento, a ideia embrionária do SEM e o nascimento do SEM nesse contexto. Em 86, o Trazilbo conseguiu que o REV fosse preletor num congresso que ocorreu em Colatina. O tema do congresso era Ó terra, 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 ouve a palavra do Senhor. Então, durante aqueles dias, o REV falou com tanto entusiasmo e com tanta urgência da necessidade de evangelização, falou da Ultimato, falou do SEM, que era embrionário ainda naquele momento, Não embrionário, estava começando, tinha alguns anos de existência naquele ano. E eu fiquei muito impactada com toda aquela mensagem, com toda aquele entusiasmo que o REV tinha com evangelização. Naquele ano eu comecei a me preparar pensando na possibilidade de vir para o SEM. Naquele ano também eu conheci Viçosa e no ano seguinte, em 87, eu vim para cursar o SEM no curso de 2 anos. Bom, nesse momento da igreja, os ministérios que a IPV desenvolvia eram muito entrelaçados. Então eu vim para estudar no SEM. No entanto, eu vim também para trabalhar na Rebusca. Tinha uma parceria entre o SEM e a Rebusca que nós, alunas que tínhamos alguma ligação, alguma formação educacional, podíamos trabalhar na Rebusca. E essa experiência com a Rebusca foi muito importante para mim, porque eu tive contato logo de início com as escolas estaduais de Viçosa e fazendo visita e procurando saber sobre a vida escolar das crianças que nós atendíamos no projeto Broto, que era um projeto de reforço escolar. Então nós precisávamos ter as informações para adaptar o reforço de acordo com a necessidade das crianças. Nos finais de semana, nós alunos nos dividíamos em equipes e dávamos apoio às várias frentes de trabalho que a igreja tinha em Viçosa. Meu grupo especificamente trabalhou no bairro Bela Vista e nós tínhamos uma equipe pequena naquele ano e trabalhávamos mais com adultos, fazendo visitação, leitura da Bíblia e oração. A gente subia a rua paralela do bairro Bela Vista, subíamos uma rua tomando café, orando e conversando com as pessoas
e descíamos a rua de fora, né? O bairro Bela Vista era conhecido como Rua Seca, porque o abastecimento de água lá naquela época era muito precário. Bom, a equipe foi aumentando, outras pessoas foram se juntando ao nosso grupo, não só alunos do SEM, mas mais jovens da mocidade também, né? E a gente começou a fazer um trabalho com crianças. No alto do bairro tem uma escola estadual e naquela época a diretora cedeu para a gente o pátio e algumas salas para a gente estruturar melhor o trabalho com crianças. Teve uma época também em que nós nos reuníamos no pátio do tiro de guerra. O dirigente da época também cedeu o espaço para a gente. E enquanto eu gravava lá no Bela Vista, 2 meninas que eram crianças na época se aproximaram, reconheceram a gente e elas vão falar um pouquinho do que foi o trabalho das equipes do SEM com elas. E em seguida a gente vai dar continuidade à nossa fala. Bom, meu nome é Fatinha, né? Moro aqui na comunidade, né, do Bela Vista e foi muito bom, né, encontrar vocês aqui para relembrar, né, os momentos que a gente passava junto de criança, né? A gente brincava e isso foi muito, muito importante na vida da gente, porque hoje nós tornamos uma adulta, como se diz, uma cristã, né? Porque a gente brincava e as brincadeiras evangelizavam a gente, né? E se hoje a gente tem algo na igreja, né? A gente tem um trabalho na igreja, tudo isso é fruto, né, do que aconteceu na nossa infância. E por aí a gente vê quanto é importante evangelizar as crianças. A gente é muito, muito, muito importante, que nós somos prova viva disso. Meu nome é Adriana, também moro aqui no bairro Bela Vista. Eu também fiz parte desse projeto da igreja de vocês. Eu também, como a minha amiga Fátima, a gente também ficava junto com todo mundo, a gente brincava, a gente tinha um acolhimento muito específico do pessoal da igreja, uma evangelização diferente. Porque a gente estava acostumado a ficar brincando e não prestar atenção. Mas o pessoal conseguiu encontrar o ponto certo de nos convencer a participar mais das coisas da palavra do Senhor, a entender o que Deus tinha para falar para nós. Então foi um momento, eu digo, histórico na nossa vida. Por quê? Esse momento nos fez crescer como pessoa, como ser humano. Então, assim, a gente sabia que todo domingo eles iam chegar. Todos os domingos eles vinham com uma palavra, eles vinham com um ensinamento. E nesse ensinamento eles nos ensinaram a lidar com o outro ser humano, a saber respeitar o outro, a saber entender o que o outro está sentindo num olhar. E às vezes é muito difícil você ter esse conceito de saber respeitar o outro. Não foi nos repreendendo, foi brincando, mas nos ensinou muito. Então são pessoas que estão guardadas no nosso coração. Quando eu vi o Pacheco, eu falei, Pacheco, é você? Aquela é Martinha? É. Aí lembramos do Gustavo, lembramos da Cristina, são tantos nomes. E quando nossas idas ao SEM... Era bom demais. Gente, que coisa maravilhosa. A gente almoçava lá, a gente jogava peteca. Era tipo assim, eles nos acolhiam como pais. E os pais que nos evangelizou, nos levou para uma vida cristã. Como a minha amiga me disse aqui, muito bem dito, hoje nós somos mulheres cristãs, mulheres que acreditamos que uma vida buscada no Senhor, tudo é possível, tudo se torna diferente. E nós só temos a agradecer a vocês por esse momento maravilhoso das nossas vidas. Muito obrigada. Gente, depois dessas 2 falas, eu fiquei assim muito emocionada mesmo de reencontrar essas meninas que eram pequenininhas e que a semente foi plantada e a gente sabe, a gente está vendo agora como que deu fruto, né? E além desses grupos do nosso grupo que participava da evangelização nesse local, né? Os grupos do SEM se dividiam pela cidade toda. A gente tinha ponto de pregação em Nova Viçosa, no Beco Carlos Dias, no Vale do Sol, que naquela época era uma congregação, no bairro Nova Era, no Presídio de Viçosa e em tantos outros que eu não consigo me lembrar agora. E a inserção da gente nesses bairros nos dava uma dimensão da realidade de Viçosa, né? Da sua carência material, da sua carência estrutural, mas principalmente da carência espiritual, né? Mas também nos dava uma dimensão da receptividade que o Evangelho tinha
em todas as áreas da cidade, em todos os cantos da cidade, né? No centro da cidade, nos comércios da época, nas escolas, nas instituições, nos bairros mais periféricos, em tudo que era lugar, a IPV era conhecida, a IPV era respeitada, a IPV era muito amada, né? Então, se nas primeiras décadas da história da igreja aqui em Viçosa foram anos de muita luta, de perseguição, de um confronto, né? Na década de 1980, a cidade passou a respeitar a igreja e esse terreno fértil que a IPV preparou serviu de base para outras igrejas evangélicas virem para Viçosa e também, igualmente, fazerem trabalhos maravilhosos em vários bairros onde a IPV acabava não conseguindo alcançar, porque a cidade também acabou crescendo muito, né? A criação do SEM nesse contexto, com professores jovens e alunos de todas as partes do Brasil, proporcionou não apenas uma experiência missionária para a IPV, mas também uma mudança de paradigma da questão missiológica no Brasil. O SEM acabou sendo uma referência para várias outras instituições sobre o preparo para missionários transculturais. Isso foi muito interessante a gente poder vivenciar isso naquele período, né? Então, o que eu tenho a dizer? Eu sou muito grata a Deus por ter me colocado em Viçosa nesse contexto. Sou muito grata a Deus pela recepção que eu tive da IPV. Sou grata porque eu pude mudar e amadurecer minha visão com relação ao Evangelho, com relação ao nosso compromisso, porque o Senhor hoje, né, Ele prepara pessoas para o mundo transcultural, prepara as pessoas para irem, mas existe a necessidade de pessoas ficarem, de pessoas atenderem o chamado para pregar o Evangelho aqui na nossa cidade, onde a gente está bem pertinho. Viçosa é a nossa Jerusalém, né? E por isso a gente precisa se inserir mais na cidade, conhecer melhor a cidade que nos acolheu, para a gente poder servir, mas não só servir, deixar o fruto do Evangelho onde a gente passar. E se eu pudesse resumir a igreja naquele momento, naqueles primeiros anos que eu vivi em Viçosa, eu resumiria com o versículo 47 de Atos 2. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor acrescentava os que iam sendo salvos. Eu agradeço muito a Deus de ver a igreja dessa forma, de saber que a igreja realmente conta com a simpatia de muitas pessoas nessa cidade, e agradeço a Deus de fazer parte dessa história.